Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. As crianças podem ir para o culto infantil com a tia Ianca. Amém? Bom dia. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 26. E eu quero falar a partir do versículo 39. Mas hoje o tema da minha palavra é algo que tem realmente falado comigo profundamente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, né? O título da minha palavra é A Entrega Necessária. E eu sei que muitas vezes, na nossa caminhada cristã, ou mesmo quando nós conhecemos a Jesus, nós achamos que ou que podemos dizer que nós já estamos no nível necessário de entrega a Ele. E nessa caminhada, eu entendo que Deus ele tem os propósitos dele. E eu pensando na minha própria caminhada, né, na minha própria história, desde a minha conversão, entendendo os projetos do Senhor, e percebendo que muitas vezes eu tenho até indagado com o Senhor, né? Falei, Senhor, mas eu já entreguei tanto. Esses dias mesmo, conversando com o Newton, né, olhando, e falando, nossa, quanto nós já demos? E o que precisamos dar? E eu não vou mentir para vocês, né? Eu sei que vai chegar a hora de nós testemunharmos, mas esses últimos dias eu internamente estava em crise. Falei, Deus, e agora? E agora? Porque quando nós chegamos aqui, Deus ele pediu algo para nós. E quando ele pediu algo para nós, o Newton, meu esposo, né? Você já conhece, ele se lança. E eu aqui, né, para apoiar, eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui, eu vou contigo. Mas o meu coração em burburinho, falando, Deus, mas e os meus planos? E os meus sonhos? E aquilo que o Senhor disse ao meu respeito? E pensando nisso, né, eu comecei o Newton me deu a oportunidade de estar ministrando a palavra hoje. E a única coisa que vinha no meu coração é entrega. Entrega. E comecei a falar com o Senhor, Senhor, e agora? E agora? E o Senhor, Ele me trouxe esse texto ainda hoje, eu orando, né, de manhã. E veio falar sobre quando Jesus, Ele chamou os seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e convidou eles para que subisse com Ele, ali no Getsemane. E eu falei, Deus, eu preciso entregar mais, eu preciso dar mais. Por que eu estou em crise? Por que eu estou analisando e pensando e preocupada? E me veio essa palavra aqui, a partir do versículo 38, vamos lá no 38. E ele fala assim, olha, então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados.
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Esse texto, nessa manhã, ele falou muito comigo, por quê? Porque aqui, quando Jesus vai naquele lugar, nós já conhecemos a história, a trajetória, e nesse momento aqui, antes da realmente a entrega, né? Antes ali daquele momento da crucificação, daquela dor, e aqui vem falando sobre uma humanidade de Cristo. Uma humanidade que às vezes nós não percebemos, porque quando nós olhamos para Cristo, nós pensamos em Jesus o Rei, em Jesus o Deus, em aquele que mesmo sendo homem, Ele era Deus, e eu entendo isso, mas aqui fala de uma humanidade. Aqui fala de um momento, eu li ali o versículo 38 para você, porque fala ali que ele estava de uma tristeza até a morte, uma dor inigualável no seu corpo. E ele começa ali, né, chama ali os seus discípulos, e ele orando, ele se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E analisando aqui a vida de Cristo, e analisando Deus, nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas aqui Jesus estava como homem, ele não podia estar em todo lugar, ele não podia ouvir todas as coisas. Ele estava em um lugar em cada momento. Ele não tinha onisciência, porque se você for ver a palavra, quando ele é batizado, o Senhor, ele declara ali, né, como o seu filho amado, e envia Cristo, porque naquele momento ele enchia Jesus com o seu Espírito Santo. Ou seja, ele ainda precisava receber o poder, ele ainda precisava saber o que era submissão, o que era obediência. E ele ainda não tinha todo o poder. E nesse momento ele fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. E se você for analisar a palavra cálice na Bíblia, ela não fala apenas de vinho, ela não fala apenas de porção, mas ela fala daquele momento de dor. Esse cálice era um momento de humilhação. Esse cálice era um momento ali que realmente ele estava entendendo que aquilo que ele iria passar estava além do entendimento humano dele. E ele começa ali a falar com Deus. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos nesse papel de Cristo, num momento conflitante da nossa vida. Jesus estava em conflito, fala: Senhor, afasta de mim, Senhor, porque eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho, eu tenho, ó Pai, um caminho que eu quero seguir. E muitas vezes nós estamos dizendo isso para Deus: Senhor, eu tenho uma vontade. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu tenho um sonho. Senhor, eu gostaria de chegar neste lugar. E Jesus, como homem, estava dizendo isso. E nós tomamos essas lições como a nossa vontade, muitas vezes conflitando com a vontade de Deus. Só que quando Jesus começa a orar, ele começa: Senhor, mas mesmo eu estando em conflito, que seja feita a tua vontade. Ele estava naquele momento ali, aprendendo que mesmo que fosse contrário à vontade dele, ele precisava cumprir. E nesse momento, não foi na cruz, mas neste momento, foi o maior momento na vida de Jesus de entrega. Foi o momento que ele entendeu, ele compreendeu. Agora imagine você, Jesus, nos seus aqui 33 anos, nos seus 3 anos e meio ali de ministério, ainda tendo que aprender qual era a vontade de Deus, ainda aprendendo a ter que se submeter a Deus, ainda ali naquele momento, ele tendo que buscar em oração, buscar no secreto, mesmo que ninguém pudesse vigiar com ele. Quantas vezes estamos sozinhos? Quantas vezes não temos ninguém que vigie conosco? Quantas vezes nós estamos num lugar que ninguém conhece a sua dor? Jesus estava sofrendo, Jesus estava passando por dor. Por isso eu digo que Ele conhece a minha e a sua dor. Ele conhece o meu e o seu limite. Ele sabe, e aqui Ele dá o exemplo. Nós somos humanos, mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem uma vontade maior do que a minha. Ele tem uma vontade melhor do que a minha. Deus, Jesus aqui, Ele não estava apenas cumprindo um ritual, não. Jesus estava naquele momento dando o exemplo de como eu e você devemos nos entregar. Meu Deus. E aqui,
né, a oração, né, nesse texto. Nesse texto aqui ele fala muito sobre oração, queridos. Eu quero, né, não é a minha palavra aqui na entrega, mas é o momento que nós precisamos orar. Jesus orou. E em todo o seu ministério nós vemos ele se retirando e orando, e buscando a Deus. Mesmo ali ele sendo Deus, mas ele era homem. Então ele nos dá o exemplo. Eu quero ler mais um texto com você, que está lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago capítulo 4, do 13 ao 16. Estou abrindo em Hebreus, é Tiago. Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao 16, que diz assim: e não há criatura que não seja... Opa, estou lendo em Hebreus de novo, meu Deus do céu, peraí, calma. Eu sei que o Pablo colocou aí, mas eu gosto, queridos, de olhar aqui na minha Bíblia, tá bom? Então me compreenda. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante essa é maligna. Se a gente for ver outras traduções, essa jactância, esses jactais, fala sobre o orgulho. No vosso orgulho, todo orgulho semelhante a esse é maligno. Todo orgulho que fala sobre a nossa arrogante pretensão. Aqui o Senhor, queridos, está dizendo que a vontade de Deus precisa vir antes da minha vontade. Aqui está dizendo que Deus, Ele tem uma vontade específica e personalizada para cada uma de nós. Mas nós precisamos entender essa vontade que é personalizada. Olha só, o nosso Deus, ele é intencional. Lógico, Ele tem a promessa da salvação é para todos, mas para cada um de nós Ele tem algo sublime e especial. Mas tudo isso nós precisamos procurar em oração. Sabe por quê? Porque para ter a verdadeira entrega, onde eu quero falar ainda com você, nós precisamos primeiramente depender de Deus. E como é difícil, não é verdade? Ou será que é só para mim? Depender totalmente, Aline. Entregar tudo, falar: Senhor, é como aquela palavra fala: olha, se eu visto as ervas do campo, que hoje estão tão lindas e amanhã já, como eu não vou cuidar de você, homem de pequena fé? Meu Deus. E aqui fala que nós precisamos depender de Deus, porque eu posso ter planos, sim ou não? Quem tem planos aí? Queridos, mas nós precisamos aprender que nós não podemos deixar Deus de fora dos nossos planos. Porque muitas vezes nós colocamos, né, os planos diante de Deus, mas fala assim: Deus, olha, a minha escolha é essa, eu quero esse, eu quero aquela, eu vou para tal lugar, e começa a colocar diante de Deus, mas você já fez os planos, e não apresentou. Deus, é da tua vontade? Você viu esse texto aqui de Tiago? Se Deus quiser. Eu já ouvi muito, se Deus quiser, e às vezes fala: não, Deus quer. Sim, Deus quer, mas será que nós temos colocado diante dele? E hoje eu mesmo quase não falava, mas aprendendo com essa palavra, eu falei: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas se não for, não vai. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. A questão, muitas vezes, não é como lá na vida de Abraão, saber aonde Deus vai mandar. Mas a questão é, se nós falarmos: Deus, qual é a tua vontade? Se o Senhor quiser, eu vou estar dizendo para Ele: Senhor, eu entrego tudo ao Senhor, e a partir daí, Ele vai estar direcionando o meu e o seu caminho.
Porque muitas vezes o processo parece difícil, não é verdade? Como é difícil aceitar, como é difícil dizer sim, como é difícil se comprometer, como é difícil dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, e permanecer lá, e perseverar lá, independente do horário, independente do trabalho, independente daquilo que você tem que dar, e permanecer lá, e dar o melhor para o Senhor. E eu pergunto para você, o que nós temos dado ao Senhor? Ontem, conversando com umas meninas, e elas falaram para mim, não, mas eu aprendi que domingo é do Senhor. E eu fiquei pensando nisso. Nós damos tanto para o mundo, porque nós não podemos separar o melhor para o Senhor, a primícia para o Senhor, entregar tudo para o Senhor, de maneira que Ele nos conduza no caminho que Ele quer que a gente chegue lá. Meu Deus. Quero ler mais um texto com você, que está lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1 ao 3. Ele fala assim, olha: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então ele está dizendo nesse versículo aqui que eu posso fazer planos, sim ou não? Mas a resposta vem de quem? Então quem que eu preciso colocar em primeiro lugar em todos os meus planos? Porque muitas vezes nós achamos que temos colocado Deus em primeiro lugar, mas nós fazemos as nossas escolhas sem pedir a direção de Deus. Pessoas casam sem a direção de Deus, vendem, compram, trabalham e fazem tantas coisas sem a direção de Deus, e quando dá errado, esse Deus que falam aí que é amor, não é amor. Por que Ele permitiu que eu passasse por isso? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. No versículo 2 ele fala: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E eu pensando a respeito disso, ainda hoje, falo: Senhor, mas como assim o Senhor pesa? E fui procurar. Esse pesar aqui, quando Ele pesa o espírito, Ele não está me julgando. Ele não está querendo declarar, assim, porque o meu Deus não é assim. Ele quer que eu escolha Ele de maneira livre. Ele não quer um robô que escolha Ele por necessidade. Não, Ele quer que eu escolha Ele por amor. E aqui quando Ele fala que Ele pesa o espírito, Ele está falando que está olhando a minha e a sua motivação. Ele vê a motivação do nosso espírito. Porque às vezes aquilo que nós queremos parece bom, parece legítimo, mas qual que é a motivação que nós estamos fazendo isso ou aquilo? No versículo 3 ele continua dizendo: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Em Mateus 6,33 ele fala que eu preciso buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Sim ou não? Buscar em primeiro lugar o quê? E todas as coisas vão ser acrescentadas. Se você olhar no texto aqui, olhar antes, o que é que Deus está querendo acrescentar? São as coisas cotidianas da nossa vida. O que comer, o que beber, o que vestir. Quando ele fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e as outras coisas serão acrescentadas, ele está dizendo, olha, antes das suas necessidades básicas, antes de você comer, antes de você beber, antes de você dormir, dessas coisas básicas, ele não está falando sobre algo extraordinário, porque nós colocamos isso em primeiro lugar, nós colocamos isso antes de Deus. Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me divertir, eu preciso descansar, eu preciso, e acabo deixando Deus. Ele está falando, olha, você precisa se preocupar com o meu reino em primeiro lugar. Aí nesse momento eu lembrei de uma música de novo, né? Fala, para onde irei? Eu não tenho para onde voltar. O Senhor falou no meu coração, para onde você vai? Precisa continuar.
precisa cumprir, precisa entregar, precisa dar, porque mais valioso é o reino de Deus. Amém? E hoje nós ouvimos, não, mas olha, o Senhor é amor, nós vivemos no tempo da graça. Queridos, nós vivemos no tempo da graça, mas não é de graça. Porque nós vivemos na graça de um Cristo que entregou a vida dele por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele que rasgou o véu de alto a baixo para que eu e você pudéssemos entrar lá no Santo dos Santos. E isso custa tempo, custa oração, custa jejum, custa tudo que nós temos. E muitas vezes nós temos deixado isso para depois. É na graça, mas não é de graça. Custa a minha entrega, custa o meu coração, custa a minha vida. O tempo está passando, eu falo que o tempo está passando tão rápido. Galdino, eu estou já do meio-dia para tarde. Conheci o Galdino de cabelo preto, já está de cabelo branco. O tempo está passando. E para onde eu vou? A entrega é necessária. Eu quero ler mais um texto com você que está lá em Mateus, capítulo 13. Eu vou falando devagar para o Pablo abrir mais devagar, para me dar tempo de abrir. 13, versículo 44. Entendeu? Dinâmica. Que fala assim, olha: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Fala assim comigo, tesouro. E esse tesouro estava oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante da alegria vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Se você for ver em estudos aqui, fala que esse tesouro aqui, o que Jesus estava dizendo nessa parábola, é que esse tesouro é o reino dos céus. E ele é de extremo valor. E sempre que alguém descobre o reino do céu e percebe que esse tesouro, ele não tem valor físico, ele dá tudo que ele tem para estar com ele, para ter ele. E aqui fala sobre, poderia falar sobre o custo do discipulado, porque a gente costuma dizer que discipulado, custa tudo. É o seu tempo, é a sua vida, é a sua disposição, é o seu descanso, é tudo. E aqui ele continua, eu quero ler um texto com você que está Lucas 14, 28 e 29, que fala: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? 29. Para não suceder que, tendo lançado o alicerce, não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Jesus, quando ele fala aqui essa parábola, ele está percebendo ali que o valor do reino dos céus é muito maior do que qualquer coisa que eu possa conquistar aqui nessa terra. Talvez se a gente pudesse olhar para esse homem, pudesse olhar para uma pessoa totalmente abastada, uma pessoa que conseguiu e ela tem muitos valores e ela tem muitos bens, e de repente alguém descobre e ela vai aqui, para você entender, ela vê aqui uma casa, um sítio, alguma coisa que aos olhos das pessoas falam: não, como assim? Eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou vender meus bens, as minhas casas, os meus tesouros, e eu quero comprar aquilo lá, aquela coisinha, aquela casinha. As pessoas hoje iam falar: você está louco? Você vai dispor de tudo que você tem por aquilo? É isso que Jesus está falando. Isso que Jesus está falando não é simplesmente uma coisinha, não é simplesmente isso, mas é o que o mundo não entende, que o mundo acha. Se você for explicar para o mundo, fala: não, você está doido. É o seu jeito de viver, é o que você tem, a herança dos seus filhos, você vai dar. Ele está falando aqui, o que tem maior valor, não é o custo, mas é o valor. Quem está me entendendo aí? Eu quero ler mais um texto aqui com você, que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17.
Marcos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém que deixando casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Meu Deus, nesse momento aqui eu quero falar sobre o só isso e o sobre o tudo isso. Porque nesse momento aqui, né, nessa passagem aqui, quando ele vem falar sobre o jovem rico, ele fala, o que falta? Senhor, o que falta? O jovem rico entrou aqui na presença de Deus, fala, né, nos outros livros, nas outras versões, que ele correu atrás de Jesus, que ele andou atrás de Jesus, gritando: Jesus, o que falta? E eu te pergunto, o que falta para nós termos essa entrega total? O que é necessário eu e você deixarmos para ter essa entrega total, para depender totalmente de Deus? Quando ele fala para Cristo, e Cristo fala: olha, cumprir os meus mandamentos, né, que é a linguagem de amor de Jesus. Cumprir os meus mandamentos. Você tá matando, você não mata, adultera. E ele vai falando, e o jovem, eu imagino ele começando a sorrir, fala: poxa vida, deu bom, deu tudo certo para mim agora, pronto. Sim, Senhor, meu Deus, eu cumpro tudo isso, eu faço tudo isso. Ou seja, era uma pessoa reta, digna, de caráter. E quando Jesus vê isso, eu fico imaginando agora o coração de Cristo. Poxa vida, esse agora, Pablo, deu bom. E Jesus, quando aqui fala que fitando os olhos nele com amor, naquele momento Jesus amou tanto ele. Ele amou tanto, ele olhou para aquele jovem, nossa, e ele agora não era o jovem que queria Jesus, era Jesus que queria o jovem. Agora, não era mais o jovem que precisava entregar alguma coisa. Eu imagino Jesus olhando para ele e falando: não, agora eu que te quero. Eu quero você comigo, eu quero você andando comigo, eu quero você me seguindo, eu quero você comigo no monte, eu quero você comigo aonde eu for. Eu fico imaginando ele falando aquilo no coração dele. E ele olha para aquele jovem com tanto amor e fala: então tá bom, meu amado,
Só uma coisa te falta. Só isso. Você está me dando tudo isso, tudo que você tem feito, toda a sua obra, todo o seu ministério, o seu tempo que você passa ensaiando, o seu tempo que você passa ensinando, o seu tempo que você passa lá na célula, nossa, tudo isso, uma coisinha só eu quero, só uma. Vende tudo que você tem, porque eu quero você comigo, vem andar comigo, vem estar comigo. Pensa, a alegria de Jesus já estava quase pegando a mala. Vamos. E aquele jovem olha triste para ele. O que eu aprendo com isso? Uma coisa só faltava para aquele jovem. Uma coisa só faltava. Jesus fitando o olho dele com amor. Queridos, em primeiro lugar, que eu quero chegar lá, o que precisa, porque uma coisa só que falta. Eu vou te falar o segredo aqui. E os discípulos começaram a dizer, e meu Deus, na hora que os discípulos começaram a falar, Senhor, nós temos dado tudo. O que eu falei para o Senhor? Senhor, eu dei tudo. Eu dei tudo, Senhor. Mas eu vou te dar ainda no tempo presente. Com a perseguição, com o descrédito. Mas uma coisa você pode ter certeza, a vida eterna, você vai estar lá. Meu Deus, uma coisa só falta. O que nós precisamos aqui aprender? Em primeiro lugar, vamos considerar aqui o amor de Jesus. Jesus amou esse jovem, sim ou não? Lá em João 3,16 nós já sabemos de cor, né? Que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, que ele fez? Entregou o seu filho, sim ou não? O único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse amor ainda não é suficiente para garantir que eu e você entremos na eternidade. Pastor, heresia. Queridos, eu estou falando aqui de uma entrega. Ainda faltava uma coisa. Jesus amou aquele jovem, Deus nos amou, entregou a vida por nós, mas faltava uma coisa. O amor de Jesus então é suficiente? Ainda não, embora precisasse ser. Ele apenas nos amando, estaríamos salvos. Mas nós precisamos considerar mais uma segunda coisa. O jovem rico. Vamos colocar aqui no lugar dele. Ele foi sincero, sim ou não? Foi sincero. Ele foi correndo atrás de Jesus, com toda sinceridade. Era um homem de respeito, um homem conhecido na sociedade. Imagine no meio daquela multidão, ele tirando o sapato, né, lustradinho dele lá, com aquele terno, aquela gravata, e correndo atrás de Jesus. Ele foi sincero, ele foi humilde, sim ou não? Ele se ajoelhou, a palavra fala que ele se ajoelhou diante de Jesus. Ou seja, ele sabia a importância da vida eterna. Ele sabia que ele precisava. E ele perguntou para Jesus: Jesus, o que eu preciso fazer? Ele era moralmente bom, Carlos. Ele era o cara. Aquele que quem tem filha menina, era o sonho de marido para essa menina. E se fosse menina, ia ser o sonho para o meu Gabriel. Era, cara, cumpria tudo. Estava na igreja todo dia, fazendo o que precisava ser feito. Ele, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Mas Jesus falou para ele: uma coisa te falta. Quero que você considere comigo aqui mais uma coisa. Em terceiro lugar, foi falta de desejo? Sim ou não? Ele desejou muito. Muitas vezes nós desejamos tanto, mas só desejar não adianta, Cida. Só querer não adianta. Foi falta de sinceridade? Ele mentiu? Ele fez alguma coisa? Não foi falta de humildade. Ele foi humilde, ele não foi soberbo.
Foi falta de bondade moral? Também não foi. Foi falta de direção? Também não foi, porque ele foi de encontro a Jesus, ele tinha um direcionamento. Amém, queridos? Você pode ter todas estas coisas, querido, eu e você podemos ter tudo isso, e ainda perder o céu. Meu Deus. A única coisa que faltava para o jovem rico, e nós precisamos vigiar o nosso coração muitas vezes, o que faltava para ele era uma atitude total de obediência a Cristo. Ou seja, uma entrega completa, o coração dele por inteiro. Uma coisa faltava, uma coisa estava na vida dele que tirava ele, que afastava ele, que trazia distração, que trazia o pecado, que trazia a tentação, que trazia tanta coisa na vida dele. E a única coisa que faltava para ele era realmente a entrega por completa, a obediência. Se você sabe que precisa fazer o bem, a palavra de Deus diz, e não faz, você está pecando. É pecado. Uma coisa era necessária. Eu quero aqui falar com você, no livro de Lucas, no capítulo 10, agora você sabe o meu segredo, então o Pablo já vai rapidinho. Capítulo 10, versículo 38. Ele fala assim, olha, eu quero falar com você aqui sobre Marta e Maria. E aqui fala assim, olha, indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e preocupas com muitas coisas. Entretanto, um pouco é necessário, ou pelo menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, Marta, ela recebeu aqui Jesus na casa dela. Ela e o irmão dela, né, que estava lá, Jesus amava aquela família. Se você for ler a história, fala que Jesus chorou por conta ali de Lázaro. As pessoas falavam, eis que ele ama mesmo aquele rapaz. E Marta era aquela trabalhadora, era aquela que fazia, era aquela que tinha muito serviço, era aquela que em tudo que chamava ela, eis-me aqui, estou pronta, estou indo, aonde que precisa, né, até ontem o Carlos, gente, quem não veio no culto de perdeu a ministração do Carlos aqui, e faz, né Carlos, meu Deus do céu, fui tocada naquela ministração. Ela tinha muitas preocupações e achava que ela estava errada, queridos? Não. É necessário fazer? Sim. É necessário servir? Sim. Ela viu que as coisas precisavam ser feitas. E eu preciso me vigiar muito nisso, porque quando eu vejo que a coisa precisa ser feita, eu não chamo, eu não peço, eu vou e faço. Ela foi lá e fez. Marta estava lá para fazer, ela viu que a única coisa que estava faltando era fazer. Essa era Marta. Mas tem outra personagem. Vamos aqui para Maria. Maria estava lá. O que a palavra fala? Que ela estava aos pés de Jesus. Se você for ver a história de Maria, nós podemos considerar que ela já sabia. Deus revelou para ela que Jesus iria morrer. Por quê? Foi Maria que derramou o perfume aos pés de Jesus. Está preparando ali Jesus para o dia da sua morte. Sim ou não? Quem conhece a história? Ela estava lá, ela ungiu os pés de Jesus com perfume. Quase todas as vezes que você vê a história da Maria aqui, se você for ver a história dela, ela estava onde? Nos pés de Jesus.
Marta, Maria, agora eu quero falar sobre Jesus. Ele gentilmente, né? Às vezes a gente fala bravo, né? Marta, Marta. Eu fico imaginando agora, diante aqui da entrega, diante do amor de Jesus, ele olhando para ela. E ela, Jesus, você não vai fazer nada, Jesus. Marta, Marta. Ei, Marta. Uma coisa só, Marta. Queridos, considerando aqui Jesus, ele falou, olha, Maria escolheu a melhor parte, porque uma coisa só te falta, Marta. Ela escolheu certo, ela escolheu se sentar, ela escolheu me buscar. Muitas vezes, querido, nós como filhos de Deus estamos tão ocupados com tanta coisa, tentando fazer, achando que está bom, mas nos esquecemos de uma coisa que é principal: aos pés de Jesus. Tem até uma musiquinha, ou estou lembrando das musiquinhas hoje. Essa música não cantou aqui não, viu, Bim? E fala assim, olha: como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira. É onde eu preciso estar, aos pés de Jesus. Quem deseja estar aos pés de Jesus aqui? Quem quer entregar tudo para Jesus aqui? Abre lá, Pablo, abre lá comigo. Não tão rápido, mas lá em Salmo, capítulo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pastora, o que é isso? Eu tenho que estar aqui todo dia então? Eu vou ter que morar na casa do Senhor? Meu Deus do céu, queridos, mas se nós não aprendermos a estar aos pés do Senhor, nós também não vamos conseguir estar na presença do Senhor todos os dias. Aqui fala de um desejo, sim ou não? Eu até coloquei aqui a definição de desejo, conforme o dicionário. Fala, desejo é uma aspiração. Desejo é uma vontade de ter, o desejo, né? De uma cobiça, algo que você tem vontade de ter, bens, posses, o desejo de poder ter, poder de poder mesmo, poder estar. Olha só, e diante disso eu lembrei de Davi. Davi, um homem segundo o coração do Senhor, que escreveu esse salmo, e ele tinha o desejo de estar. O desejo, ele como homem segundo o coração do Senhor, ele queria estar. Ele fala assim, olha, o meu desejo era estar na casa do Senhor todos os dias. Mas naquele tempo, só quem poderia estar lá no Santo dos Santos era o sacerdote. O rei não podia entrar. Ele não podia estar. Mas o desejo dele era estar lá, era uma paixão que ele tinha no coração dele, era um desejo que ele tinha no coração dele. E eu te pergunto, qual o desejo que arde no nosso coração? Se a gente for ler a palavra lá em Mateus 6, 21, ele fala: pois onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o que tem valor para você, o que tem valor para mim. E Deus veio comigo e falou: tome. Aonde está? Nós precisamos ter paixão pela presença. Precisamos de coisas? Precisamos. Precisamos de dinheiro? Precisamos de casa, precisamos de tudo isso, eu preciso. Mas antes de tudo isso, eu preciso ter uma paixão incontrolável. Olha só lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Ele fala assim, olha: pensai nas coisas lá do alto. Meu Deus. Nas coisas que não são aqui da terra. Tudo vai passar. A carinha bonita vai passar. O dinheiro vai passar, né? Sim ou não, gente? Tudo vai passar. O desejo de Davi, ele não nasceu no seu
dever, aquilo que ele precisava fazer. O desejo de Davi nasceu na sua devoção. O quanto ele estava disposto a dar para Jesus, a contemplar a Deus, a estar no templo servindo. E eu, meu Deus, que vergonha, papai. Eu falei para Jesus, Jesus, que vergonha. Eu preocupada, Senhor. Qual que é a paixão? Que eu quero perguntar para você, qual é a coisa que você tem desejado? O que nós temos desejado? É como eu falei, a beleza vai passar, a fama, o sucesso vai passar, a riqueza pode ser roubada pelos ladrões e por tanta coisa aí que existe nesse tempo. Mas fala comigo assim, uma coisa. Olha para alguém e fala assim, uma coisa. O desejo que deve estar no nosso coração, queridos, é habitar na presença de Jesus, é habitar na presença dEle, é estar na presença do Senhor, sempre e para sempre. Pastora, por que não acontece? Aí eu pergunto para você, aonde você está? Aonde está o teu coração? Aonde você está gastando o teu tempo, os teus dias, a tua força? Jesus está voltando. Aí Jesus fala, vamos lá para João, capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Evangelho de João 14, 2 e 3. E ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde estou, estejais vós também. Meu Deus. E eu fiquei pensando nessa passagem. Jesus foi me preparar um lugar aonde? Na casa de Deus. Onde nós estamos? Na casa de Deus. Lá no seu quarto, a casa de Deus. Lá onde você tem seu momento, a casa de Deus. Jesus agora está falando que Ele foi me preparar um lugar. E para isso Ele vai estar me esperando. Eu quero dizer para você, querido, se nós não aprendermos este lugar, o céu vai ser um lugar inconveniente para alguns. Por quê, pastora? Fala, por quê, pastora? Fala. Não, mas só se falar direito, senão eu não vou contar não. Vou contar então. É porque muitas vezes, queridos, nós como os cristãos, estamos tão desacostumados a estar na casa, a estar na presença, a estar na vontade de Deus, que quando, se por acaso tiver a oportunidade de ir para o céu, vai ser inconveniente, porque a gente não consegue ficar, a gente não consegue vir, a gente não consegue permanecer lá, então vai ser inconveniente. Como eu posso permanecer e estar se aqui eu não consigo ficar? Lá é eternidade. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar para Ele? O que nós precisamos entregar para Ele? Aquilo que me prendia no mundo, Deus está levando, dona Dina. A minha dependência precisa ser nele. Quem está entendendo? Jesus disse para o jovem rico: falta uma coisa só é necessária e desejada: obediência total, entrega total, submissão total, busca intensa e total. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Talvez hoje, querido, eu sei, olhando, para a igreja, a maioria de nós já tem Cristo como Senhor e Salvador. Mas se você ainda não confessou, é o que nós precisamos hoje: confessar Cristo. O meu filho, o Gabriel, eu testemunhando para ele sobre um pastor, um senhor já de 85 anos, já 90 anos, não sei, que
deu a vida dele para o Senhor, ele fala que todo dia, se ele está lá na casa dele, ele sobe no monte e fala: Senhor, estou aqui para entregar a minha vida ao Senhor, recebe, escreve meu nome no livro da vida. E todo dia o Gabriel faz isso, todo dia, tem um ritual dele de oração, e eu preciso orar com ele, para ele entregar a vida dele para Jesus, todo dia. Às vezes é a única coisa que nos falta. Talvez simplesmente seja a obediência total. Senhor, eu aprendi, tem misericórdia de mim. A única coisa que falta é obedecer, dizer sim. Senhor, eis-me aqui, vou fazer. Mas não só fazer como Marta, mas fazer aos pés de Cristo. Estar lá, permanecer lá. Quem está me entendendo? Muitas vezes, queridos, se nós estamos aqui, negligenciamos esse momento. Muitas vezes, se nós estamos aqui, temos negligenciado tempo com Deus. Talvez seja a única coisa necessária para você hoje, para que você possa seguir Jesus.